Bom dia a todos vocês, que Jesus nos abençoe abundantemente hoje e sempre. Hoje é dia de gotas de luz, é o dia que eu saio do estudo bíblico para falar de um assunto mais aberto. E o tema de hoje é relacionamentos tóxicos. Vou colocar para vocês aí na descrição do vídeo o teste relâmpago sobre Atos 6. Não se esqueçam de deixar seus comentários, de falar o que vocês estão achando, o que é que devemos melhorar, que tipo de questões que vocês querem. Podem falar comigo, sou eu quem recebo os resultados do teste relâmpago. Agora, uma coisa muito importante, o teste relâmpago agora só fica aberto por uma semana. Ele vai ter a data lá em cima de quando que será fechado. Então, aconselho vocês a copiar o teste, aqueles que gostam de guardar, antes de uma semana. Se fizer o download, vai ter o teste, mas não vai ter possibilidade de entrar nas questões. Eu sempre estou meditando sobre questões difíceis que as pessoas me mandam. E uma delas é sobre relacionamentos. Tem gente que gosta de se afastar de todos da família. Qualquer problema que existe, eu vou me afastar. Mas eu tenho outro vídeo falando de como a gente agir nessa situação quando a gente tem problemas com pessoas dentro da família. Não é só afastar, existe um trabalho de evangelização a fazer ali antes de afastar. O que nós vamos conversar hoje é sobre pessoas que a gente encontra. Estranhos, pessoas que muitos vão namorar com intenção de casar. Então vamos falar sobre essas pessoas. O que muitas pessoas confundem sobre versículos encontrados na Bíblia que recomenda a separação e me manda quando eles estão tendo problemas na família e querem imediata separação. Não é assim. Por isso que a gente tem que entender a palavra de Deus num todo, que é para a gente saber exatamente como agir. Por que é que a família é diferente? Porque a família é muito importante para Deus. Nós nascemos numa família por um motivo. E Deus quer que a gente aprenda dentro dessa família a ter autocontrole, a ter mais fé, a gente saber renunciar certas coisas, a perder o orgulho. É por isso que existe uma mistura muito grande dentro da nossa família, porque cada ser da nossa família, ele vai ser responsável por um tipo de aprendizado para nós. Agora veja que a família é tão importante que o nosso Pai, ele é representado numa trindade, Pai, Filho, que é a família, e o Espírito Santo, que é a junção dos três juntos. Então, essa trindade, a gente vê que o Pai não é um ser sozinho, absoluto, eu vou me excluir de todos para ser o Pai. Não. Ele é a representação de uma família. Então, nós erramos quando nós achamos que no primeiro problema nós temos que nos afastar. E tem gente que quase não tem amizade mais dentro da família. Então, nós temos que pensar o que é que Deus quer, porque é que Ele pôs a gente dentro de uma família. Mas aquilo que nós vamos falar hoje são sobre amigos, namorados, pessoas que a gente encontra nas redes sociais, que querem se aproximar da gente. Veja que em qualquer relacionamento é composto de duas pessoas. E as duas pessoas têm que combinar em certo nível. Quando uma pessoa quer exercer controle sobre a outra de qualquer maneira, essa pessoa está sendo abusiva no seu relacionamento.
porque a pessoa passa a anular aquilo que a outra é para viver de acordo com aquilo que ela quer. O primeiro tipo de pessoas que nós vamos encontrar são as pessoas negativas, que tudo para elas tem aquele lado negativo, que algo ruim vai acontecer, que você está fazendo algo porque é negativo. Elas vão julgar a outra constantemente, às vezes sendo sarcásticas, julgando o seu comportamento, a maneira de ser, a maneira de vestir, a maneira de falar. Jó diz o seguinte: como tenho observado os que lavram o mal e os que semeiam o mal colhem. Quer dizer, se a pessoa é negativa o tempo todo, o que ela vai colher na sua vida? Negativismo. Deus não é um ser negativo, Deus é um ser altamente positivo que nos liberta. Mas se a gente está o tempo todo voltado para o negativo, a gente não é uma boa influência para ninguém. Agora, se a gente é negativo, a gente não vai enxergar isso. Mas o outro lado que está vendo que o seu namorado, o seu companheiro é muito negativo, aí é recomendado a afastar. Porque o Divino Espírito Santo fala intimamente conosco e mostra certos sinais de que nós devemos nos afastar de certos relacionamentos porque não vai trazer lucratividade para Deus ou para nós. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, a gente tem que deixar a ansiedade, apresentar o nosso pedido a Deus. Mas veja que Deus não vai vir viver para nós aqui na terra. A gente tem que intimamente saber aquilo que Deus está querendo de nós e a gente tem que agir através do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é algo que nós não podemos esquecer porque Deus conta conosco para agir corretamente. Um outro tipo de pessoas que a gente conhece são os narcisistas. Os narcisistas falam sobre eles 24 horas por dia e eles não te deixam falar sobre você. Eles já têm a opinião formada sobre tudo, principalmente pondo eles como centro do universo. Então, para a gente ter um relacionamento com uma pessoa desse tipo, você já tem que saber de antemão que você será como este vaso. Você ficará lá no canto, sentado, com a boca calada, sem nenhuma opinião, porque é o outro lado que tem toda a opinião, que tem todo o direito, e você está numa posição de servidão. Essa é a ideia íntima do narcisista. Agora, nós vamos confrontar o narcisista? Não, porque essa é a maneira de vida dele. É muito difícil da gente mudar alguém. A gente ora para as pessoas e espera que Deus faça um milagre na vida dela, espera que Deus toque o seu coração. Agora, mais uma vez, a gente está enxergando isso graças ao poder do Divino Espírito Santo, porque somos pessoas tementes a Deus. Quando a gente vê esses sinais, a gente retorna ao nosso caminho e a gente aguarda pelos planos de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós. O narcisista, eles não gostam de ser abandonados, eles enlouquecem. Muitos deles partem para a violência. Por quê? Porque o orgulho dentro deles é muito grande. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar muita precaução ao fazer esse distanciamento para que não haja violência. Vamos ver o que o apóstolo Paulo está falando.
Rogo a vocês, irmãos e irmãs, que cuidem daqueles que causam divisões e colocam obstáculos em seu caminho, contrários ao ensino que vocês aprenderam. Fique longe deles. Veja que aqui está falando sobre pessoas que aparecem na nossa vida, não está falando sobre membros da nossa família. A gente tem que tomar cuidado ao interpretar as escrituras. Como eu disse no começo, a família é missão na vida da gente. Estranhos, a gente ainda tem que agir dentro do amor de Deus, dentro da fraternidade e tudo mais, mas é um laço de estranhos, em que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, para sempre a gente seguir a palavra de Deus e não aquilo que o homem está querendo impor para nós. Uma outra coisa que Tiago nos diz que é muito importante não esquecer é que aqueles que se consideram religiosos, mas não controlam a língua, enganam-se a si mesmo e a sua religião é inútil. Muitas vezes dentro da nossa religião tem pessoas assim, tem os falsos cordeiros lá, que eles estão lá querendo desviar os cristãos. A gente tem que orar sempre sobre isso. São os falsos cristãos. E essas pessoas, geralmente, elas vão falar algo, vão fazer algo que a gente vai ver imediatamente que está contradizendo a palavra de Deus. E aí é hora da gente pedir forças para Deus se retirar daquele caminho e seguir o nosso. Que se a gente está seguindo a palavra de Deus, é sempre o melhor caminho a seguir. Outro tipo de pessoa que se parece muito com o narcisista é o exagerador. Aquele que gosta de exagerar para chamar atenção. Normalmente, eles gostam também da fofoca. Eles também são invejosos. Vai entrar muita coisa aí nesse exagerador. Ele vai querer ser o centro da conversa, o centro do grupo. Mas o que é que ele vai usar como arma principal? Exagerar. Uma coisa que aconteceu bem pequenininha, ele vai fazer uma história exorbitante, que é para chamar a atenção das pessoas, para fazer as pessoas rirem, para virar caçoada, chacota dos outros e tudo mais. Esse é o exagerador que não está ligado com as obras de Deus, mas com obras satânicas. Vocês estão vendo aí na tela que os lábios mentirosos são a abominação do Senhor. Isso é pura verdade. Isso é palavra de Deus. A gente vê essas pessoas que não estão usando a verdade, estão distorcendo os fatos, falando mentira, usando algo que aconteceu muito pequeno sobre alguém para ridicularizá-la. Tudo isso são artes satânicas que a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, eu não estou enfatizando esse lado negativo para que ninguém diga, então a pastora está colocando parâmetros. Não. Muitas vezes a pessoa está fazendo algo porque ela está errada, porque ela nunca pensou nisso. Se a pessoa não for agressiva, se a pessoa for dócil, a gente pode sim tentar evangelizar um pouco essa pessoa para ver até onde vai. Mas muito cuidado ao fazer isso, sempre orando e vigiando, porque quando a gente entra num grupo de pessoas como essa, a gente tende a fazer aquilo que o grupo faz. E é aí que acontece um pecado em que a gente nem espera cometer. E o falso amigo, gente, todo mundo já encontrou um.
O falso amigo é aquela amizade que acontece por algum tempo e daqui a pouco já acabou, sem motivo nenhum, desaparece. É o falso amigo. O falso amigo é aquele que aparece na sua vida porque ele precisa de algo e depois ele desaparece. Aquela pessoa que vem para te usar, que tem algum motivo por trás disso. Esse é o falso amigo. Muita gente hoje em dia entram em relacionamentos amorosos vamos dizer, como Roberto Carlos diz, de cama e mesa. Ela se envolve naquele emaranhado de problema e no final das contas vai descobrir que era um falso amor, que aquilo não era bem o que esperava. Então, muito cuidado com os falsos amigos, porque até Jesus teve um que era Judas Iscariotes. Imagina nós, a gente tem que estar sempre orando e vigiando e ter certeza daquilo que a gente quer para nós e não nos deixar ser manipulados por ninguém. A gente tem que saber dizer sim e não na hora certa e sem medo de ferir as pessoas. Mas sim é sim, não é não, de acordo com a palavra de Deus, não é? E alguém recentemente me falou de um amigo muito legal, mas sempre pedindo favores. E um dia lá na universidade não tinha dinheiro para pagar uma conta lá, pediu que o amigo pagasse a conta e ali encerrou a amizade. Veja o que é a questão do amigo querer aproveitar do outro. Mas antes disso, quando ele me falou que estava sempre pedindo favores, ali está já o sinal. A gente não pode perder os sinais, observar as pessoas a fundo. Porque o Divino Espírito Santo mostra para a gente esses sinais, mas a gente não quer ver, a gente não quer acreditar que a pessoa está tramando algo, que a pessoa tem más intenções contra nós. Então, nós temos que observar esse lado negativo das pessoas e tomar precaução para não cair nessas redes. Repetindo aí, qualquer relacionamento ele é feito de dois. Agora, se um relacionamento, um lado só quer tirar os benefícios e o outro lado só vai perder, isso não vai acontecer. Isso não vai durar. Ele tem que haver um balanceamento. Agora, se são as circunstâncias que está levando a pessoa a sempre pedir ajuda, é uma coisa, mas se a pessoa está fazendo isso de propósito, é outra. Então, a gente tem que analisar esses casos com muito cuidado para a gente não julgar as pessoas individualmente. E cuidado também que o julgamento pertence a Deus. Então, esse ato de afastar sem julgar, ele é muito difícil, porque é simplesmente a gente desviar do caminho, deixando essa pessoa com esses problemas nas mãos de Deus. Isso é uma coisa difícil de fazer, mas o Divino Espírito Santo pode nos ajudar a conseguir realizar essas coisas em nossas vidas. E o famigerado ciúme, todos nós sabemos sobre o ciúme. O ciúme é quando dois amigos ou dois namorados, né? Um não quer dividir o outro com alguém. A pessoa tem família, a pessoa tem seus amigos e daí está num relacionamento que o amigo ou o namorado ou a namorada não quer atenção exclusiva, quer colocar um muro em volta dessa pessoa para só comunicar com ele. Ó, gente, isso não é mais um sinal de Deus, isso é um alarme. Corra, saia desse relacionamento, porque não tem futuro, a menos que você queira se transformar num vaso de planta murcha,
que não tem palavra, não tem lazer, não pode fazer nada. Tudo essa pessoa vai pôr defeito e você vai passar a viver uma vida trancafiada numa casa sem poder ter amigos. Isso aí é como uma doença. É o mesmo que alguém falar que você tem um câncer, que você tem uma doença, que você não tem como se curar. E veja que passar uma vida toda distanciada de seu pai, da sua mãe, porque acha que eles são o estorvo no seu relacionamento, veja que isso aí é um alarme. A gente tem que fugir quando a gente vê o primeiro sinal disso acontecendo num relacionamento. Tiago diz o seguinte: pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. A inveja é algo que está junto com o ciúme. O ciúme é ambição egoísta. Então, nós vamos ver que esse problema causa muitos outros problemas. Onde existe esse problema, ali é um lugar que está habitado de outros problemas. Um outro caso são as vítimas. As vítimas são muito difíceis da gente conviver. Quando é algo passageiro, a gente suporta. Mas se você vai ter um relacionamento de namoro, para futuro casamento com uma pessoa que se sente vítima de tudo, é muito difícil. É vítima de que ela não é amada o suficiente, ela é vítima porque as pessoas não dão atenção a ela, que você não dá atenção a ela, ela é vítima porque ela está sofrendo disto, daquilo, porque algo aconteceu, ela sempre tem algo funesto que aconteceu na vida dela para te contar, ela é sempre a pessoa passando pela pior dificuldade do mundo e na realidade não está. Então, essa é a pessoa vítima. Tome cuidado com esses sinais, porque é aquilo que você vai ver o tempo todo nesse relacionamento. O outro lado dessa história, que a gente não pode nunca confundir, é quando uma pessoa tem um problema real. Algo aconteceu e a pessoa está falando uma vez que aconteceu um problema, que ela está triste por isso, por aquilo, ela está doente. Isso aí é parte da nossa caridade, a gente ouvir, a gente ajudar, a gente dar a mão. Isso aí não é a mesma coisa que ser vítima. A pessoa que se sente vítima é uma pessoa que a vida toda é assim. E quando existe uma reclamação e a pessoa fala para nós que algo aconteceu, algo que a está perturbando, algo que está fazendo infeliz, isso aí já é um outro caso, que a gente tem que dar a mão, a gente tem que ouvir, tem que orar com a pessoa, tem muita coisa que a gente deve fazer. Ainda tem muitas qualidades a falar, mas vou falar o último para hoje, que são os arrogantes. Os arrogantes acham que sabem de tudo, que a gente não sabe de nada, eles são o centro do universo. Os arrogantes julgam por Deus, eles não esperam Deus te julgar, eles vão fazer o seu julgamento, vai dar o veredicto, estando certo ou errado, ele já vai falar, você fez isso aí é arrogância. Então, é um sinal que a gente vai ter isso a vida toda relacionando com uma pessoa desse tipo. Essas pessoas têm a opinião feita sobre tudo, eles julgam as pessoas ao seu redor. E essas pessoas, muitas vezes, até falam por Deus. Nós temos que saber diferenciar as coisas e manter os pés nos solos de Deus não é uma coisa fácil. Porque a gente tem que aprender a palavra e fazer o possível para viver dentro dela. Toda vez que a gente quer resolver o problema por nós mesmos, nós acabamos no emaranhado de outros problemas. A seguir, vou colocar para vocês verem alguns versículos sobre esse assunto, e daí voltarei com os comentários.
Portanto, não façam caso deles. São guias de cegos conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Mateus 15, versículo 14. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. 2 Timóteo 3, versículos 1 e 2. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. 2 Timóteo 3, versículos 3 e 4. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. 2 Timóteo 3, versículo 5. Nós temos que prestar atenção que quando nós resolvemos nos afastar de alguém, por causa de alguns desses problemas que eu ilustrei aqui, ou outros, porque existem muito mais, isso mostra que o relacionamento não teve como ser recuperado, principalmente de acordo com a vontade de Deus, porque qualquer relacionamento depende de duas pessoas e do balanceamento das partes. Quando não existe balanceamento das partes, fica que uma parte está sempre recebendo o melhor e a outra está sempre perdendo. E isso não é algo que Deus recomenda em nenhum relacionamento. Se os abusos continuam depois de você ter tentado colocar o seu ponto de vista e você está se sentindo sufocado, você está sentindo que a pessoa está te deixando lá no canto e colocando ela como centro das atenções, o centro do universo, como Deus, então esse é um caso que requer afastamento. A lei do perdão requer que ambas as partes se reconciliem, que vejam o pecado, que consertem e não pequem mais. Se uma parte dá o perdão, mas o outro lado não melhorou, então essa parte que deu o perdão não pode ficar conectada com a outra parte, com o perigo dela se perder também. Então, nesse caso, o melhor é o afastamento. Se nesse caso as pessoas estão dentro da família, a pessoa tem que seguir os passos da reconciliação, como diz a Bíblia, e fazer todos esses passos que vocês podem olhar esse vídeo que eu tenho, ele é muito extenso, não dá de falar aqui. E aí, quando fizer todos os passos, se a outra parte não melhorou, continuou na mesma posição, o afastamento é recomendado. Então, gente, essa foi a minha meditação de hoje. Espero que vocês tenham tirado algum proveito, mas é o que eu penso sobre o assunto. Esta vida, ela é muito complicada e a gente deve fazer todo o esforço para reconhecer os nossos inimigos e evitá-los. Que a gente ora muito, Deus nos dá a sabedoria através da oração. O Espírito Santo de Deus sempre nos informa aquilo que a gente quer fazer, Ele fala no nosso coração. Mas se a gente recebe aquela mensagem dentro do nosso coração e a gente não faz nada sobre isso, a gente aceita o lado do mal, a gente está escolhendo com as nossas próprias mãos a maldade deste mundo. O segredo da felicidade está em a gente aceitar os conselhos do Espírito Santo de Deus e segui-los, orar e também vigiar. O lado do vigiar envolve o nosso livre-arbítrio, que a gente não pode aceitar o mal com as nossas próprias mãos.
Então, pensem nisso. Que Jesus nos abençoe. Um bom dia. Que hoje seja um dia de transformação na sua vida, pensamento e coração. Muita paz.